E aí, meu irmão, essa guerra acaba ou não acaba, cara? Então, né, o problema é que, assim, a Rússia, ela tá cometendo erros de inteligência grotescos, né, então fica muito difícil a gente ver. Agora, o que muito pessoal também não entende é que estão falando que é uma vitória ucraniana. Do ponto de vista moral, psicológico, realmente a Ucrânia não chega pra lá feia na Rússia, mas daí falar uma vitória ucraniana, o pessoal tá exagerando. A Ucrânia não é hoje um estado mais funcional. A Ucrânia como um estado funcional ela não existe mais. Ela perdeu a maior parte do território agrícola, ela era um país predominantemente agrícola, ela perdeu o seu polo industrial, a boa parte da infraestrutura foi destruída, hoje ela tá com uma dívida absurdamente alta, que nem se perdeu-se até o cálculo, sabe-se lá quantas gerações de homens jovens mutilados e mortos, porque a gente também, tudo bem que o governo russo omite muitas baixas, isso é óbvio, mas os ucranianos também, então a gente sabe que são algumas centenas de milhares de mutilados e mortos. Então assim, a Ucrânia como estado funcional falhou. Agora, não existe mais, perdão. Agora, a Rússia tem cometido. Esse é o segundo erro de inteligência muito grave que a Rússia comete desde o começo da guerra. Né? Aliás, o terceiro. O primeiro foi no início da própria invasão, quando eles sobrecarregam a máquina logística deles. A segunda, quando teve aquele ataque surpresa dos ucranianos no leste da Ucrânia, que pegou os russos desprevenidos. Ali, basicamente, não era o exército russo, eram milícias policiais, né? Então, foi um avanço ucraniano em cima deles, que não estavam preparados. E agora, essa invasão em Kursk, né? Dos ucranianos, que assim, a comunidade de inteligência, mesmo privada que acompanha, ninguém sabia disso, né? De vários e vários países, ninguém sabia. Mas mostra como os russos estão subestimando os ucranianos e essa guerra só está durando justamente por causa disso. Porque os russos subestimam muito os ucranianos. Agora, eles estão subestimando os ucranianos que num combate aí, na estratégia da guerra, tá sendo uma grande dificuldade. O que a gente percebe é o seguinte, tá? Desde que começou aquela tal da contraofensiva ucraniana que foi alardeada e tudo mais, o que a gente notou ali? Que tinha uma divergência dos oficiais ucranianos com os oficiais da OTAN. Os oficiais da OTAN queriam que os ucranianos lutassem dentro de um parâmetro da OTAN, que eles treinaram e tudo mais os caras. Só que os ucranianos não queriam por causa que eles não estavam acostumados, não tinham fator aéreo ainda a questão da superioridade aérea ou qualquer tipo de suporte aéreo não existia, então a contraofensiva, inevitavelmente, ela não tinha como dar certo também. O tempo que se ficou anunciando que teria contraofensiva, etc., foi muito tempo que deu tempo dos russos prepararem uma gigantesca, mega sistema de defesa nas áreas consolidadas. Então, assim, os ucranianos tinham essa divergência com os oficiais da OTAN, que eles queriam lutar do jeito deles, e não do jeito como estava sendo pressionado pelo pessoal da OTAN. E os ucranianos se mostraram muito corretos, até porque a parte de uso de drones contra veículos foi uma inovação dos ucranianos. Os oficiais da OTAN, no começo, eles não achavam que isso ia fazer diferença na guerra. E eles falavam para os ucranianos não apostarem nos drones. E foi justamente os drones que ajudaram eles a segurar muito do tranco. Agora também pro lado russo também, né? Mas os drones fizeram toda a diferença. E os oficiais da OTAN subestimavam muito os drones no começo. E essa invasão em Kursk para território russo a partir dos ucranianos não foi chancelado pelos oficiais da OTAN, por nenhum país da OTAN. Hoje isso está muito claro. A gente olha ali as conversas que estão de bastidores que vieram a público, dos oficiais falando na época. Ninguém sabia que os ucranianos iam fazer isso, o que revela o seguinte: ou a máquina ucraniana de guerra ela não está muito organizada, centralizada, então o próprio comando ucraniano não tem muito controle, isso a gente já sabia mais ou menos, a gente só não sabia mensurar quanto de descontrole que tinha, ou então foi realmente uma operação orquestrada para invadir o território russo e pegou os russos desprevenidos e deu no que deu. Agora, isso vai fazer diferença dos ucranianos vão mudar a guerra? Não. Todos os indícios mostram que não está havendo nem mesmo mudança da quantidade de soldado russo no front estaria sendo deslocado para Kursk. Pelo contrário, eles estão tirando soldados de outras regiões da Rússia, mas estão mantendo aqueles que estão na linha de frente. Então isso não vai mudar. Se os ucranianos tivessem feito essa ofensiva em Kursk antes, talvez na época da contraofensiva, que foi por volta da metade de 2023, hoje, olhando o resultado que eles estão tendo ali, talvez eles tivessem conseguido chegar até na cidade de Kursk, que é muito mais ao norte, e talvez com isso mudado aí a configuração da guerra. Mas como na época eles usaram na direção da onde mais ou menos todo mundo previa onde eles iam usar, que era o sul da Ucrânia, não foi tão efetivo. Então assim, tudo indica que os ucranianos têm uma capacidade de adaptabilidade muito boa, genialidade muito boa. Tem que lembrar que os ucranianos conhecem os russos muito melhor do que qualquer oficial da OTAN jamais vai conhecer, né? Você tem casos lá no conflito que você tem o pai lutando do lado da Rússia e o filho lutando do lado da Ucrânia, ou então um cunhado do lado da Ucrânia e o outro irmão na Rússia, sabe? Você tem famílias que estão lutando dos dois lados. Então assim, eles se conhecem. Se a OTAN tivesse escutado os ucranianos desde o começo, essa guerra poderia ter tido um resultado bem diferente. Eu não digo necessariamente vencer, porque a disparidade de força ainda é muito grande, mas um contexto muito, muito diferente do que a gente tem hoje. Agora, qual o tamanho dessa influência dos oficiais da OTAN, né?
na condução da estratégia da Ucrânia, cara? Sempre foi muito forte essa influência? Então, aparentemente no alto comando sim, porque tem uma interlocução direta. Mas o problema está sendo, desde o começo até do conflito, e não só na parte de coordenação e comando, mas mesmo na parte de organização das tropas e tudo mais. Na linha de frente, você praticamente. Os soldados estavam muito na linha de frente, não estavam. Não sabiam exatamente o que estava acontecendo, estavam sendo também desabastecidos. Estava muito caótico na época. Agora, essa ofensiva ali pra dentro do território de Kursk, ela já foi mais bem organizada e foi uma força muito grande. Foi um erro estrondoso da inteligência russa não ter visto isso. Agora, se ali foi uma coisa que nem algumas fontes aparentemente ligadas à CIA falaram de que isso foi uma tentativa do ministro de defesa de ganhar ponto político em cima do Zelensky, ou se foi uma coisa estruturada a partir do Zelensky, a gente já não sabe, porque já tem uma guerra de narrativa. Eu falo isso, Glauber, porque é o seguinte, você tem uma guerra de narrativa, de várias informações que contradizem umas às outras, vindo de várias fontes, inclusive ocidentais, e o pessoal tem muita certeza do que sabe. Então chega a gente em canal de YouTube, em podcast, ou então no noticiário, falando como se estivesse ali, junto da reunião do Zelensky com o Biden, sabe? Como se estivesse por dentro. Ninguém sabe. Talvez nem mesmo o próprio Biden e o Zelensky saibam direito o que está acontecendo. Sim. Então, no meio dessa confusão de informação de diferentes fontes, falando diferentes coisas, eu fico impressionado como tem gente que tem tanta convicção que está acontecendo nos bastidores. Sim, entendo. Agora, você falou que se no início, né, essa estratégia tivesse sido adotada, a Ucrânia teria mais sucesso. Será que lá atrás isso já estava sendo monitorado? É aquela história, né? A gente não está na reunião para saber, né? Uhum. Mas foi uma falha momentânea, aquilo ali sempre esteve descoberto por conta da Rússia, né? E o quanto de relevante né, esse avanço da Ucrânia, porque dominou algum território, conquistou alguma coisa, tem algum ponto ali extremamente estratégico. Teve a derrubada daquelas 3 pontes, né? Uhum. Que talvez dificulte um pouco a logística, né? Muito. Mas resultado, assim, efetivo, né? Desse avanço de agora. Uma coisa também que o pessoal coloca, vai se basear em mapa coloridinho, tem uma bronca de mapa coloridinho por causa disso. Que o pessoal olha ali e acha que aquele território foi ocupado pela Ucrânia. A Ucrânia não ocupou o território. Eles invadiram e entraram em algumas regiões, assaltaram algumas posições e depois se recolheram em operações basicamente de guerrilha. Então é uma operação de guerrilha dentro do território russo. Você não tem uma área ocupada, propriamente dita, com posições bem delimitadas e tudo mais. As tropas ucranianas que invadiram ali em Kursk, elas estão atira, sai correndo, ataca outra posição, reagrupa, avança e nessa confusão. E é um território gigantesco. Então vai levar provavelmente alguns 2 ou 3 meses para os russos limparem a área. Mas, de novo, é uma zona de combate, não é uma zona consolidada, ocupada pelas forças ucranianas, tá? Eles não pegaram uma cidade e falaram, agora essa base aqui é nossa, estamos mantendo. Não. Eles entraram na cidade, fizeram o que tinham que fazer e caíram fora. Então, para quando as forças russas chegassem, obviamente, eles estarem espalhados. E ainda assim tá tendo muita baixa ucraniana, tá? Muita baixa. Porque também não é uma operação fácil. O território é muito grande para você manter uma logística muito grande. Agora, os russos, eles basicamente, de novo, um erro de inteligência e até um erro político nesse sentido, de achar que os ucranianos iam o tempo todo obedecer cegamente às determinações da OTAN. De, por exemplo, certas armas não pode utilizar contra os alvos russos dentro da Rússia, não atacar o território russo. Os ucranianos fizeram isso e começou a dar resultado. Por isso até que eu falo, se os ucranianos tivessem tido mais liberdade, os russos, desde o começo da guerra, os russos estariam com muito mais apuro agora do que estão tendo. Teria muito mais dificuldade. Porque quem segurou muito os ucranianos de atuarem foi a OTAN. Alguns professores, tanto americanos como europeus, todos eles, ninguém pode falar que são pró-Rússia, são todos, se você pega histórico, tem um histórico anti-Rússia. Muitos deles até acreditam que, na verdade, os ucranianos estão sendo usados como bucha de canhão propositalmente pelo Ocidente, que o Ocidente nunca quis ou nunca pensou que a Ucrânia poderia ganhar da Rússia. Mas, pelo contrário, a ideia seria desgastar os russos lá dentro e dane-se a Ucrânia. Ninguém tá se importando dentro dessa teoria, né? Ninguém estaria se importando de que vão morrer ucranianos e que eles vão derrotar os russos. Não é esse o objetivo. O objetivo é enfraquecer militar e politicamente os russos, dentro dessa tese. Me parece muito coerente. Por quê? As chegadas do equipamento que foi vindo também para os ucranianos foi muito pingado. Cada pouco era um equipamento específico de uma área específica, os tais dos Game Changer, né? Que também é um bom filtro de você ver quem tá falando besteira ou não na guerra, é o papo do Game Changer. Tem gente que Game Changer não existe. Não existe um equipamento que vai chegar na guerra e vai mudar o contexto da guerra. Isso não existe desde a Primeira Guerra Mundial. Hoje a guerra é muito grande. Pra você ter alguma coisa que seria um Game Changer, teria que ser um conjunto gigantesco de vários equipamentos. Um único equipamento sozinho não consegue mudar a estrutura de uma guerra moderna. Isso é impossível. Então, assim, você tem que ter toda uma infraestrutura por trás. E o que foi enviado para a Ucrânia sempre foi muito pingado. Primeiro mandaram os mísseis antiaéreo e antitanque portáteis. Depois enviaram os carros de combate mais leve. Depois os carros de combate mais pesado. Depois a artilharia. Depois o tal do HIMARS. Quando chegou o HIMARS, nossa, agora
acabou. Eles vão invadir a Ucrânia vai acabar com os russos, vão invadir a Crimeia e recuperar. Não foi nada disso. Depois chegou os tanques, o primeiro com o alemão, depois chegou o Abrams, agora o Abrams chegou, acabou. Os russos estão chorando de medo. Também não deu. Por quê? Cada pouco equipamento pingado. Agora os F-16, que até teve um acidente até. Então assim, se tudo isso tivesse chegado junto ao mesmo tempo, que também os F-16 no caso seria inviável, tá? Por questões técnicas, mas se tudo isso talvez tivesse chegado ao mesmo tempo, o resultado teria sido outro. Mas o fato de ter sido enviado em pouco, de forma pingada, deu uma capacidade de adaptação dos próprios russos. Eles sempre se conseguiram se adaptar aos equipamentos ocidentais porque eles vinham pingados. É a mesma coisa que você pegar alguém aí e você ficar dando pequenas doses de um remédio, né, pra ela gerar uma reação que se adapte a isso. Foi isso que aconteceu lá. Então assim, se tivesse em larga escala um envio de armas ao mesmo tempo, talvez o resultado teria sido outro. E isso também não mostra uma dificuldade do russo, então? Com tudo isso, foi chegando aos poucos, pingado, e ainda assim o conflito já vai para o 3º ano? Ou o russo já estabilizou ali o que ele tem de interesse e não quer avançar também? Qual é a melhor leitura? Ali no território da Ucrânia eles não estão mais perdendo terreno. Avança devagar, mas estão avançando. Só que desde que começou a chegar muito desses equipamentos russos, do equipamento ocidental, qual que foi a estratégia russa? Se adaptar ao que estava recebendo. Eles estavam lidando com equipamentos que até então eles não conheciam. Assim, conhecia no manual e tudo mais, né? Mas nunca tinham enfrentado de fato esses equipamentos. Então o que eles fizeram? A técnica de se adaptar e aprender a lidar com aqueles equipamentos da melhor forma possível. Então qual que foi a melhor estratégia? Segura a posição defensiva e vai triturando os ucranianos, de forma bastante devagar. Daí até o que eu acabei de falar, que muitos acadêmicos pró-OTAN, anti-Rússia, vou nem falar pró-OTAN, mas visceralmente anti-Rússia, até acreditam que a OTAN realmente nunca quis, de fato, derrotar a Rússia, mas desgastá-los ao preço dos ucranianos.